Olá, boa tarde. Já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Cresce a taxa de transmissão da Covid no país. Homem é preso em Cachoeiro, suspeito de colocar fogo na casa da ex-esposa em Muqui. Polícia fecha fábrica clandestina de medicamentos em Guaçuí. Deputados reconhecem estado de calamidade pública em município do sul do estado afetado pelas chuvas. Homem é assassinado dentro de bar em Ibatiba. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade falando de um incêndio lá em Muqui. Um homem foi preso em Cachoeiro, suspeito de colocar fogo na casa da ex-esposa. O Natan Rodrigues conta essa história pra gente agora. Pois é, Wanderson, olha, o Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta quarta-feira para combater as chamas em uma residência lá na localidade de Alto Boa Esperança, na zona rural de Muqui. Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, o carro-pipa já havia feito o controle das chamas, mas a guarnição precisou sinalizar com segurança ali local e também fazer o serviço de rescaldo das chamas. Pelas fotos, dá para ver que o local ficou bem danificado e vários cômodos da residência foram atingidos, como o banheiro, quarto, mas não há informações se a estrutura está ou não comprometida. A primeira informação que a gente tem é que esse incêndio teria sido causado pelo ex-marido da dona da casa. Seria um incêndio criminoso. O homem foi levado para um hospital particular aqui de Cachoeira de Itapemirim, onde acabou sendo preso após o atendimento. Depois ele foi levado pela Polícia Militar para a delegacia para poder prestar depoimentos aí sobre esse incêndio criminoso lá na zona rural da cidade de Muqui. As outras informações a gente não conseguiu ter acesso, como, por exemplo, identidade do criminoso, idade, nenhum tipo de informação desse tipo. Mas esse incêndio foi cometido, né? Esse homem tentou aí botar fogo nessa casa, que acabou ficando destruída lá em Muqui nesta quarta-feira. Bom, eu só volto no estúdio com você. Tudo indica, né? Tudo indica ser mais um caso de violência doméstica, onde o companheiro aí não aceita o término do relacionamento, né? A gente falou do final de semana, onde um homem matou uma mulher a facadas, né? Matou a namorada a facadas em Cachoeiro de Itapemirim. O primeiro caso de feminicídio do ano. Ele esfaqueou a namorada na frente da criança do filho dela, de apenas 5 anos de idade, e ainda tentou tirar a própria vida. Sobreviveu, segue hospitalizado, aguardando ter alta hospitalar para ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do município, onde ficará até o julgamento. E agora, mais essa notícia lá de Muqui, onde um homem coloca fogo na casa da ex-esposa. Até quando, né? Até quando vamos continuar trazendo notícias desse tipo aqui no nosso telejornal? E o Brasil voltou a registrar aumento na taxa de transmissão da Covid-19. O avanço da variante Ômicron no Brasil já tem causado impactos nos números da pandemia da Covid-19. O país voltou a registrar aumento na taxa de transmissão, que está atualmente em 1,3. Esse número acende um alerta nos especialistas. A taxa de transmissão no Brasil voltou a ficar acima de 1, está em 1,3. Desde setembro do ano passado isso não acontecia. E o problema pode estar muito pior do que aparenta estar aqui no Brasil. Então o momento agora é de atenção, de alerta, toda a comunidade internacional em relação à variante Ômicron. O que chama a atenção, segundo o diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, é que o Espírito Santo também pode ter nos próximos dias um aumento na taxa de transmissão. Mas, segundo Pablo, o cenário capixaba ainda é positivo, principalmente pela gestão de risco em relação aos outros estados. O Espírito Santo agora está com um aumento de casos confirmados, não tão forte quanto observado no mundo.
mas chama a atenção, é o momento de monitorar, reforçar aí os cuidados, redobrar a atenção no monitoramento da pandemia. Os números da Covid-19 no Espírito Santo e todos os 78 municípios capixabas classificados em risco baixo no mapa de risco mostram a importância do avanço nas campanhas de imunização e afirmando assim a segurança e a efetividade das vacinas. Aqui no estado, por exemplo, já são quase 70% de pessoas vacinadas com a segunda dose. Aqui no estado do Espírito Santo a gente tem uma condição diferenciada na gestão de risco da pandemia, que tem uma maior segurança de atender com dignidade a população capixaba. É o estado com a maior taxa de leitos por habitantes do Brasil. São 7.000 habitantes por leito de UTI para tratamento Covid. Isso daí é um destaque que traz segurança e também, além da gestão de risco, né, dos leitos, a gente tem a matriz e o mapa de risco, que são importantes ferramentas para superar casos, né, de expansão da pandemia. E um outro fator muito importante é a vacinação. Desde o início da vacinação, o Espírito Santo se destaca entre os estados que mais vacinam a população. A situação é muito preocupante, inclusive a nossa equipe de jornalismo está preparando uma reportagem sobre a testagem que está sendo realizada na Praça Jerônimo Monteiro e também no Shopping Cachoeiro. A equipe de jornalismo chegou aqui na nossa redação e se disse muito surpresa, sabe por quê? Na manhã de hoje, durante 30 minutos, o tempo em que permaneceram ali na Praça Jerônimo Monteiro, 8 pessoas que passaram ali e resolveram fazer o teste gratuito da Covid. Esses testes deram positivos, pessoas que não estavam sentindo nada, né? São casos assintomáticos, algumas pessoas estavam até gripadas, mas imagine só, em meia hora, 8 testes positivos ali na Praça Jerônimo Monteiro. Ou seja, isso significa que são muitos os casos de pessoas que estão com a doença neste momento em Cachoeiro de Itapemirim e não apresentam sintomas. Por isso é importante fazer a testagem. Vai lá na Praça Jerônimo Monteiro, vai no Shopping Cachoeiro, vai lá, faz o teste. A boa notícia, por outro lado, né, que não há casos graves, certamente por conta da vacinação, onde já passa de 70% do público, da população vacinada. Por isso é importante se imunizar, tomar a vacina, é importante tomar os cuidados com álcool em gel, uso de máscara, porque os números assustam e certamente vamos ter notícias ruins desse aumento, como já estamos tendo aí, dos casos de transmissão aumentando no país. Aqui no Espírito Santo, especialistas acreditam que haverá um colapso na saúde pública nos próximos dias. A gente espera que não, mas cada um tem que fazer a sua parte. Agora a notícia chegando da redação do aquinoticias.com de um acidente, uma batida entre um carro e uma moto. Temos as imagens na manhã desta quinta-feira, deixou 2 pessoas com ferimentos graves, foi em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente, segundo a Polícia Militar, ocorreu às 8h50 da manhã na ES 164 em Soturno. Com o impacto da batida, a moto Honda CG 125 partiu-se ao meio e o casal foi arremessado do veículo. A motorista do Palio Weekend, de 36 anos, também teve ferimentos e foi levada por populares para um hospital particular da região. A mulher caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. Já o motociclista ficou aguardando socorro no asfalto. Os 2 estavam desacordados. Eles foram levados por ambulâncias do SAMU à Santa Casa de Misericórdia do município. O estado de saúde deles, no entanto, não foi divulgado, mas as imagens são impressionantes. Uma moto partida ao meio e um veículo completamente danificado nessa colisão na manhã de hoje no distrito de Soturno. E depois do intervalo, homem é morto dentro de bar em Ibatiba. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo, que também pode ser acompanhado pelas redes sociais do aquinoticias.com, tanto no YouTube quanto no Facebook, para você rever na hora que quiser. Participe com a gente pelo WhatsApp 28 99991 7726. Tá na bronca? Tem um problema no seu bairro? Manda pra gente.
fez um flagrante pelas ruas de sua cidade, encaminha para o Ronda da Cidade, que teremos o maior prazer em exibir aqui no seu telejornal do Sul do Espírito Santo. E um homem foi assassinado dentro de um bar em Ibatiba e a polícia procura pelo suspeito. O Natan Rodrigues traz os detalhes dessa ocorrência para a gente. Pois é, Wanderson, vou trazer agora esse caso de violência que aconteceu em um bar lá da cidade de Ibatiba. O homem de 40 anos foi identificado como Gilvan Afonso Neto. Ele estava em um bar quando o atirador chegou de moto, desceu do veículo, foi até a vítima e descarregou a arma, efetuando vários disparos contra Gilvan. O estabelecimento fica na rua João Rodrigues, no bairro IP, lá em Ibatiba. Uma testemunha contou para a polícia que houve muita correria e Gilvan não teve tempo nem de se defender. Ele é muito conhecido lá na região como índio e acabou morrendo em uma cadeira, acabou morrendo sentado em uma cadeira bem próximo à porta do bar. Até o momento, a Polícia Civil não conseguiu identificar esse criminoso, saber quem cometeu esse assassinato lá na cidade de Ibatiba. Mas é claro que a população que souber de mais detalhes e puder ajudar a polícia pode passar informações através do Disque Denúncia 181, que não é preciso se identificar. A gente já trouxe alguma outra vez aqui um caso de tentativa de homicídio em bar, casos de pessoas que também foram mortas dentro de bar, em porta de bar, aqui em Cachoeiro, na região sul. Esses casos têm sido muito comuns a gente trazer situações desse tipo aqui no nosso telejornal, né, Wanderson? Infelizmente, as pessoas acabam brigando e discutindo e a única forma que arrumam de resolver um tipo de problema é esse, tentando tirar a vida da outra pessoa. Wanderson, esse caso aconteceu em Ibatiba neste final de semana, né? Nessa semana, na verdade, na última terça-feira, e infelizmente mais uma vítima acabou perdendo a vida aí dentro de um bar aqui na região sul. Eu volto no estúdio com você. Obrigado, Natan. E a Santa Casa de Cachoeiro é referência em captação de órgãos no sul do estado. Na última semana foi realizada a primeira captação do ano na instituição. Mas apesar do grande número de doações, muitas pessoas ainda aguardam por um transplante. Veja na reportagem de Adriene Couto. Há 15 anos, Dona Sueli faz hemodiálise. Moradora do município de Alegre, ela precisa vir a Cachoeiro 3 vezes por semana. Cada sessão dura 4 horas. A vantagem é que a gente vem aqui, a gente é muito bem tratado, né? Graças a Deus por isso, né? E nessa batalha a gente vai lutando, né? Vai fazer 15 anos em maio que eu estou fazendo hemodiálise. Desde o início do tratamento, ela aguarda por um transplante de rim. Quem também está na fila para uma doação é Dona Maria José. Após descobrir um problema nos rins por conta da pressão alta, ela precisou parar de trabalhar para realizar o tratamento. 10 anos já. Vem o sangue todo mês, eu colho o sangue, mando para lá. Pior que é muito difícil. A gente enjoa de ficar aqui, sendo que a pessoa tem um rim bom, não pode doar, fala que não doa. Isso a gente fica assim, ansioso, né? Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas que aguardam na fila por um transplante. Aqui em Cachoeiro de Itapemirim, o Hospital Santa Casa é referência em captação de órgãos. Só no ano de 2021, foram captados 5 fígados, 12 rins, 1 coração e 16 córneas, que beneficiaram 34 pessoas. Hoje, né, mostrando um pouco dos dados referentes ao ano passado, a gente teve em torno de 10 doadores no total, e 34 pessoas foram beneficiadas. E é aqui no centro cirúrgico em que os órgãos são captados. Daqui, eles seguem para outros hospitais onde serão feitos os transplantes. E nessa semana foi feita a primeira captação do ano na Santa Casa. Valtair da Silva Souza, de 46 anos, morador de Iúna, sofreu um acidente dentro de casa e acabou não resistindo. Mesmo em meio à dor, sua família teve um gesto de solidariedade e decidiu doar os órgãos. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das famílias. Muitos ainda dizem não para doação. Às vezes por falta de conhecimento, né, do próprio doador, de não ter falado em vida, em ser doador. Por isso que a gente fala da importância de falar em vida sobre a doação de órgãos, né? Avisar a família que você é um doador.
ou às vezes pelo tempo, né, que o processo acarreta, que é um tempo às vezes demorado. Então, por essa demora, há muita recusa familiar. Por isso, Beatriz orienta que os doadores deixem claro a seus familiares sua decisão, pois eles serão os únicos que poderão autorizar a doação. Antigamente era na carteira de habilitação que se deixava escrito, hoje em dia não existe mais deixar por escrito, é só expressar mesmo o desejo em relação à doação de órgãos com os familiares. Seu Zé Carlos Amaral já entendeu a importância de avisar a família. Ele disse que todos os seus familiares já estão avisados sobre a vontade dele de ser um doador. A minha família está toda avisada. Qualquer coisa que acontecer comigo, pode doar tudo, não tem problema, já está autorizado em vida. Eu estou com 72 anos, tem outros jovens aí, mais novos que eu, precisando mais do que eu. Então eu tenho esperança ainda de se recuperar. Quem tiver um ente querido indo embora, doa. Depois que a gente morrer, minha filha, é só entregar para Papai do Céu o resto, e a gente salvar vidas. Afinal, apenas desse jeito, quem aguarda tantos anos na fila poderá realizar sonhos que parecem tão simples como o de Dona Sueli. Uma viagem, né? Que é desde que eu comecei a fazer uma viagem, nunca mais eu viajei para lugar nenhum, né? Lá onde eu morava mesmo, tinha vontade de ir, nunca mais fui. Não pode, né? Que é longe, né? Então a gente tem esse sonho, né? Mas a gente não sabe se vai realizar, né? Quanto sofrimento, né, dessas pessoas que aguardam, né, pelo transplante de um órgão, né? Que sonho simples, né? Que deveria ser simples. Uma viagem para a casa de parentes, como dessa senhora, mas que não pode ser realizada porque ela tem que fazer a hemodiálise. Está lá aguardando pelo transplante, né, de rim. É muito triste, é muito sofrimento. Por isso que é importante, avise seus parentes, seus pais, da vontade, sua esposa, o seu marido, da vontade de fazer a doação dos órgãos. Isso é muito importante porque salva muitas vidas. E de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, na fila de espera por transplantes no Espírito Santo estão 1.106 pessoas aguardando por rim, 467 aguardam por córneas, 14 por fígado e uma pessoa aguarda o transplante de coração. A gente espera que essas pessoas, né, o tão quanto antes, né, consiga então a doação desses órgãos. E a seguir, deputados reconhecem estado de calamidade pública em município do sul do estado afetado pelas chuvas. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do Sul do Espírito Santo, agora para falar das chuvas. A Assembleia Legislativa reconheceu o decreto de calamidade pública em São José do Calçado. Os deputados estaduais interromperam o recesso parlamentar nesta quarta-feira para votar em sessão extraordinária o projeto de decreto legislativo que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de São José do Calçado. A medida, de acordo com a justificativa do projeto, é necessária ao enfrentamento dos prejuízos causados pelas enchentes e deslizamentos de terra decorrentes da tempestade ocorrida no último dia 28. Em 2 horas de chuvas, ruas foram tomadas pelas águas, inundando casas e comércios. Pessoas chegaram a ser arrastadas pela correnteza que ainda provocou muito estrago em São José do Calçado.
O projeto, aprovado pelos deputados, permite que o município faça empréstimos compulsórios, parcele as dívidas, atrase a execução de gastos obrigatórios e antecipe o recebimento das receitas. A cidade também fica dispensada de realizar a licitação de obras e serviços enquanto durar o estado de calamidade, e a população atingida pode sacar parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A Assembleia tem essa missão, essa obrigação de a qualquer tempo que for necessário se reunir para que faça essa votação. Por quê? Esse PDL reconhece calamidade pública no município de São José do Calçado. E nós sabemos que as fortes chuvas causou muitos danos em vários municípios no norte, Baixo São Francisco, Colatinas e outros. Aqui no sul, Cachoeiro, Guaçuí, Mimoso, Bom Jesus, Alegre, enfim, vários municípios que estarão também preparando a documentação para que nós possamos fazer essa votação. Por que fazer essa votação? Porque isso vai diminuir a dificuldade desses municípios onde a administração municipal, onde a população sofreu com as intempéries. Então, isso cria um encurtamento para que possamos vencer juntos o poder público, o Estado, o município, entregar as políticas públicas e soluções mais imediatas para a população. E no quadro Fala Prefeito de hoje, Vitor Coelho detalha as ações da Prefeitura de Cachoeiro nas áreas da segurança pública e interior. Cachoeiro de Itapemirim conta com o reforço das câmeras de vídeo monitoramento, que faz um cerco tático na cidade, aumentando a segurança dos moradores. A Guarda Civil Municipal, melhor estruturada e armada, também foi uma conquista para a cidade. É um orgulho para nós, né? Nós finalizamos uma novela de quase 13 anos de guarda desarmada. Passou-se 2 gestões e não resolveram-se o problema, e graças a Deus a gente conseguiu, com vontade política, e resolvemos todos os embrólios necessários que eram precisos para rearmar a guarda. E num período que a gente mais necessitou, né, aquele movimento da Polícia Militar, e nós tivemos a sabedoria de conversar com o juiz Dr. Robson, e provisoriamente ele liberou as armas, e ali a gente viu a importância que a Guarda Municipal Armada tinha para a nossa cidade. Então, depois de conquistar isso, nós investimos em equipamentos e armamento para a Guarda, adquirimos novas viaturas, adquirimos equipamentos, né, de algemas novas, armas novas, bastão retrátil, enfim, vários equipamentos para equipar os nossos guardas municipais. E aí investimos na parte de tecnologia, né? Nós tínhamos um vídeo monitoramento com 40 câmeras e ampliamos com mais 70 câmeras com a tecnologia ainda melhor, né? Cada dia que passa a tecnologia avança. Nós vimos isso na cidade de Indaiatuba, né? O cerco eletrônico lá, importamos, vamos dizer assim, para cá, aquela ideia, onde um software pode reconhecer uma placa de um veículo que possa estar furtado. Se a pessoa digitar no sistema essa placa, onde a pessoa passar com esse veículo dentro do nosso cerco eletrônico, se tiver ali, a gente manda a viatura para o local exato. Então é um poupar de um esforço que poderia ser maior de ficar circulando com viaturas para procurar um veículo. Então é trabalhar, como eu disse, né? Cidade inteligente é aquela que trabalha os serviços para o bem do cidadão, tem que ter eficácia nos serviços. O prefeito Vitor Coelho também destaca o trabalho que vem sendo realizado no interior do município, com a melhoria das estradas rurais, o que favorece o melhor escoamento da produção e uma melhor qualidade de vida dos produtores rurais. Quando a gente fala de estrada rural, de produtor rural, na verdade, o que eles mais querem é estrada, porque é o básico, é o necessário para escoar a produção, né? Até para o turismo rural, né? Você precisa da estrada, da infraestrutura para isso. A Cachoeiro tem um censo, né, desse mapeamento das áreas rurais. Nós temos 776 quilômetros de estrada rural. Imagina como que você dá manutenção em todas essas áreas. São 10 distritos, né, basicamente a nossa maior área territorial é a área rural, e como que você dá essa manutenção com pouco maquinário, com pouca mão de obra, com pouco material de saibro, e numa terra onde chega no período chuvoso, chove, leva tudo. Porque a gente tem que buscar uma solução mais duradoura, para dar uma qualidade melhor. O centro de distribuição de Revsol foi inaugurado em setembro do ano passado, e nesse período de quase
4 meses, vamos dizer assim, né, já estamos entrando em janeiro, nós já pavimentando 15 quilômetros de 776 quilômetros. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que fazer. A gente tem priorizado os locais com maior fluxo, né, de trânsito, onde tem o transporte escolar, onde tem as nossas agroindústrias, né, para favorecer o produtor rural. Então, assim, o trabalho de orientação, da parte de treinamento, a própria Exposul Rural que nós resgatamos, são medidas que nós beneficiamos os nossos produtores, né, a compra de alimentos, tanto para as nossas escolas quanto para as nossas entidades socioassistenciais, são coisas importantes para os nossos produtores. Mas o mais importante é a estrada. E a Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina de medicamentos em Guaçuí. Confira esse e outros destaques no Giro de Notícias. No bairro Guararema, em Alegre, policiais militares da Força Tática, durante verificação de denúncias de tráfico de drogas, detiveram um suspeito e apreenderam entorpecentes, dinheiro e outros materiais. No local, um jovem de 21 anos foi preso e com ele apreendidos dinheiro, buchas de maconha e embalagens usadas para o fracionamento das drogas. Em Guaçuí, a Polícia Civil identificou e fechou uma fábrica clandestina de medicamentos no bairro Manuel Alves Siqueira. O responsável pelo local é um homem de 35 anos, natural de Cachoeiro de Itapemirim, que estava morando há 2 anos no imóvel alugado. De acordo com a Polícia Civil, a ação é resultado de uma denúncia anônima que apontava o local como ponto de vendas de medicamentos e até de consumo de drogas. No endereço, os policiais encontraram máquinas para envasar os remédios, diversas caixas de insumos, além de cápsulas e frascos acondicionados em condições precárias de higiene. A vigilância sanitária foi acionada e acompanha o caso. O destino principal dos medicamentos seria o município de Bom Jesus do Itabapuana. Por ser réu primário, o dono da fábrica responderá pelo crime em liberdade após pagar uma fiança no valor de R$ 1.250. E no município de Bitirama, um trabalhador prendeu as mãos em uma máquina destinada a amaciar carne em um açougue. Após o acidente, a vítima foi levada para o pronto-socorro do município, que acionou o Corpo de Bombeiros para realizar o desencarceramento das mãos. O caso da apreensão, desses materiais em Guaçuí, dessa fábrica clandestina, desperta atenção. A gente tem que redobrar a atenção. Quantas vezes a gente vê pessoas batendo de porta em porta, vendendo alguns remédios naturais, alguns sem autorização das agências sanitárias, Então é importante comprar produtos de procedência, mas no local correto, nas farmácias. E assim a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua audiência. Reveja o seu telejornal do Sul do Estado pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã, ao meio-dia e às 7 da noite. Até lá!